É o seguinte, galera, a gente tá gravando isso daqui na sexta-feira, no dia seguinte à vitória do Botafogo em cima do Paris Saint-Germain. Eu não consigo parar de pensar nisso. Eu gastei muito tempo ontem à noite vendo todas as reações no mundo que eu consegui encontrar de pessoas, né, falando, reagindo a essa vitória do Botafogo, que foi uma vitória sensacional, tá? Pra você o jogo pode ter parecido de um jeito, pra quem é botafoguense pareceu assim. O Botafogo destruiu, Paris Saint-Germain não teve chance, foi um chocolate esse jogo, eles mal tocaram na bola, eu tenho certeza. Então, Quase morreu do coração que eu testemunhei, esse homem não sentou pra assistir o jogo, ele assistiu o jogo dando volta pela casa. Eu não consegui sentar, dava nervoso, aí eu tinha que dar uma voltinha aqui na sala, instalando os dedos. Meu Deus do céu! Foi desesperador. Pra você que tá morando debaixo de uma pedra numa caverna na lua e não sabe desse evento do mundo futebolístico, o Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. Por que que isso é significativo? Porque ninguém falava, gente, tinha um monte de meme antes do jogo dizendo que não havia como o Botafogo sobreviver. Porque Paris Saint-Germain já tinha destruído outros dois times no processo, né? Vamos lá. Se eu tiver errado aqui em algum dos dados, vocês podem me corrigir, porque eu fui ver essas coisas depois de muito momento de emoção, que eu quis ver todo o histórico do Paris Saint-Germain, depois da derrota deles, então eu tava assim com o nível de dopamina muito alto no corpo, talvez eu tenha pegado aí algumas informações erradas. Mas eles venceram a Champions League, né, que é o campeonato, o equivalente da Libertadores na Europa. Eu vou usar isso daqui, tá, porque eu não sei quão familiarizada a galera tá aqui com o futebol e eu posso estar falando bobagem também. Mas é basicamente o prêmio continental, o campeonato continental europeu de clubes. E aí eles venceram, só que eles acabaram de vencer, tá? O time deles que venceu essa competição, que foi campeão europeu, é o time que eles trouxeram para essa Copa de Clubes, tá? Para essa Copa da FIFA de Clubes. O Botafogo é diferente. O Botafogo foi campeão da Libertadores, então, tecnicamente, ele é também campeão continental. Por quê? Fora do Brasil e outros países, se considera a América do Sul um continente separado da América do Norte, tá? Não me pergunta aqui, é assim também. Então, eles tratam aqui o Botafogo como campeão continental da América do Sul. Então, a gente estava vendo dois campeões continentais jogando. Porém, o Botafogo foi campeão no ano passado. O time do Botafogo foi dissolvido, vários jogadores vendidos e também o técnico saiu do time. É basicamente um time novo. O estrategista responsável pela vitória, né? O técnico tem grande crédito nisso. Mas a gente vai ter que dar crédito pro técnico atual também. Mas enfim, o time mudou. É outro time e claramente não é um time que está sendo tão efetivo, pelo menos nessa primeira perna que a gente está vendo aqui do Campeonato Brasileiro, como foi o time do ano passado. Porque ele está na 8ª posição atualmente, enquanto o outro time foi campeão. Então, é um Botafogo que não tá na melhor das pernas, não é aquele time que foi campeão da Libertadores. Esse é um time completamente diferente. Só que o PSG, o Paris Saint-Germain, é o time que venceu o campeonato europeu, entre aspas. No primeiro jogo dele, o PSG, Paris Saint-Germain, ele jogou contra o Atlético de Madrid, outro time europeu também. É um time que não vamos colocar assim, se eu fosse classificar aqui, historicamente aqui, o terceiro time da Espanha. Depois de Real Madrid e Barcelona, provavelmente é ele. Posso estar falando bobagem? Posso, mas eu vou continuar assim, tá? Vai ter alguém discordando do que eu tô falando nos comentários. Discorda agora aí que a gente já corrige. De qualquer forma, é um time europeu, né? Com orçamento de time europeu, aquelas outras coisas todas. O PSG, embora não seja um time central, eu vou considerar aqui, pelo menos das opiniões que eu li, tá? Pode estar errado também. Claro que futebol, tudo pode ser discutido. E aí, ele jogou, como no primeiro jogo, contra o Atlético de Madrid e meteu 4. Aí tá todo mundo assim falando, pobre Botafogo. Mas no dia do jogo ainda teve uma coisa pior, né? Foi no dia, se eu não me engano. O Botafogo jogou contra o Seattle Sounders. Nós vamos ver. Ou Sounders, porque eu acho que os britânicos falam assim também, eu não sei qual a pronúncia certa, porque eu vi um cara falando desse jeito. E aí a gente foi ver. O Botafogo venceu suado por 2-1 com muita sorte. Gente, a gente assistiu, foi muito sofrido. Foi muito sofrido. Aí, antes do jogo do Botafogo, teve o jogo do Atlético de Madrid, que perdeu de 4 pro PSG, contra o Seattle Sounders, e eles venceram por 3-1.
Na segunda rodada, né? Aí todo mundo tá assim projetando, tá? Vai ter o jogo agora do Botafogo, que venceu sofrido por 2-1 desse time, que perdeu de 3-1, não tão sofrido assim pro Atlético de Madrid. E agora... O Atlético de Madrid levou uma sova do Paris Saint-Germain. De quanto o Botafogo vai perder? Isso. Só que o futebol, amigo, o futebol é uma caixinha de surpresas, como diria o... Eu odeio esse clichêzão. O Botafogo veio com uma estratégia. A estratégia é não deixar o PSG jogar. Foi isso. Era aquele... o Botafogo sabe assim... É claro, acho que o técnico teve essa visão. Em termos de nível técnico, o Paris Saint-Germain tem um nível técnico muito melhor. Eu vou assumir isso. Eu sei que não é um indicador absoluto disso, só ver o valor dos dois times, em termos de quanto custa cada jogador ali, não é mesmo? E um embate direto, talvez não fosse a melhor estratégia para o Botafogo, né? Jogar de igual para igual. Qual a estratégia do Botafogo? A gente vai fechar na defesa. Todo mundo volta para defender. A gente vai fechar na defesa e jogar no contra-ataque. Porque se você fechar na defesa, conseguir parar o outro, você precisa de um contra-ataque sortudo. Pra dar certo. Pra dar certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Parece que o técnico do Botafogo, quando montou a estratégia dele, combinou com outro time, tá? É assim que vocês vão fazer pra tudo que eu tô bolando aqui funcionar. Porque tudo funcionou. Todo mundo fez amarradinho, né? Os jogadores voltavam, não deixavam o outro time jogar. Parecia o Jeff com aquele baralho azul de Magic. Exatamente. Eu vou traduzir aqui pro jogador de Magic, tá? Basicamente, o PSG é o Mono Red, tá? É um Mono Red total. Eles entraram só... Toma um gol. Contra o Atlético de Madrid foi Mono Red total. Você morre, você toma dano, você morre, você toma dano. Venci. Ele vai 4-0. Aí o Botafogo montou o baralho azul, tá? Aí o cara chegou, mágica de detonação. Bloqueada. Tá cancelado. Eu baixei meu Chivas Dragon aqui, se bem que nem a carta boa. Baixei essa carta aqui. Tá, retorna pra sua mão. Foi todo jogo assim, traduzindo aqui pra todo mundo. E é um jogo de futebol, tá? E eu tenho que explicar pros nerds também. Futebol é tipo Rocket League, só que sem carro. Pronto, agora que todos os nerds estão aqui junto comigo, tá? Entenderam o que aconteceu. Eu vou falar as minhas impressões do jogo. A gente foi ver em Seattle o jogo. Tem o vídeo no Cadê a Chave, se você não viu ainda, tá? A gente foi ver o jogo do Botafogo contra o Seattle Sounders. Só que a minha expectativa vou ver esse jogo primeiro, porque é perto da minha casa. O outro jogo é o Los Angeles, tá, gente? Um aqui é 3 horas de carro, Los Angeles é 20. A gente foi de carro ver o jogo. E assim, por quê? Porque o Seattle Sounders se classificou e ele é um time americano. Então é um dos poucos times, até onde eu sei, que tá jogando em casa. O outro time americano deve estar jogando, sei lá, o do Messi, enfim. Então dava pra gente ver. E na minha perspectiva, era o único jogo que o Botafogo tinha uma chance de vencer. Tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu não confio no meu time? Não, porque eu sou botafoguense. Qualquer pessoa que nesse jogo do Real Madrid tava falando assim, o Botafogo vai vencer, do Real eu vou trocar esse nome toda hora. Toda pessoa que nesse jogo do Paris Saint-Germain tava dizendo que o Botafogo ia vencer antes do jogo, desculpa, você não é botafoguense. Mesmo o botafoguense mais fanático, ainda assim é um botafoguense. Tá? O botafoguense é o seguinte, você cresceu com base em experiência, no entendimento que você tem que esperar uma coisa específica do seu time. Tá? E uma coisa específica do seu time é decepção. Tá? É decepção. É porque são muitos anos torcendo, gente. Não é. Ontem. Lembra quando o Botafogo terminou a primeira rodada do Brasileiro, que há 2 anos atrás, com 14 pontos na frente do segundo colocado e conseguiu só chegar em quinto no final? E teve aquela entrevista do Stéphane Essessian falando assim, não, a gente não comemora não, antes disso acontecer, né? Não, a gente não comemora não, porque ele é botafoguense a vida inteira. É diferente. Se você chegou, tipo, 2020, né, no time, eu vi muita gente chegando, porque eu acredito e tal, assim, calma, ele nasceu botafoguense. Então, assim, essa que era a minha expectativa. Eu fui ver o Seattle Sounders porque, realisticamente, eu acho que o Botafogo tinha uma chance nesse jogo. Eu não comprei ingresso pros outros, não tenho passagem de avião para Los Angeles. Por quê? Porque eu sabia que o Botafogo não tinha chance, né? Eu sou botafoguense. Eu fui botafoguense a vida inteira. Mais de 40 anos como botafoguense. Eu aprendi o que eu posso esperar, o que eu não posso esperar do Botafogo. Botafoguense não é desiludido. Essa que é a verdade. Agora, eu comecei a ver o jogo. De ontem, do Paris Saint-Germain. Eu comecei a ver o jogo do Paris Saint-Germain. A minha expectativa era, no melhor dos casos, não perder de muito. Se o Botafogo jogasse na retranca e
e arrancasse um empate, ia ser uma coisa fenomenal, mas eu não tinha nem expectativa pra isso. Atlético de Madrid tomou 4, amigo. A gente tá falando aqui do Botafogo, que é a 8ª posição no Brasileiro. E que a gente tinha visto jogar e apanhar pro Seattle. Não, sério. Eu tava no estádio, aquele jogo contra o Seattle Sounders foi de cuspir o coração pela boca. Porque o Botafogo tá ganhando de 2-1, os caras estão atacando, sem parar. Aí vai nesse jogo, tá? Começa o Botafogo na retranca, eu falei. Não é o segredo da vitória, mas a mentalidade está certa. A mentalidade está certa. Se quer ter alguma chance de não perder de muito, tirar o empate no melhor dos casos, essa é a estratégia. Botafogo fechou na retranca. Mas ele não estava só fechando na retranca, amigo. Ele parou o PSG. Não é qualquer retranca. A retranca eficiente. É uma das retrancas mais eficientes que eu já vi. E a disciplina do time. Tinha vezes que o Botafogo pegava a bola no contra-ataque que qualquer outro time ia se comprometer, ia avançar. O Botafogo, se não tivesse um caminho claro, se ele não tivesse na maioria... Não ia. Não ia. Voltava a bola tudo pra defesa e ficava enrolando. Aí eu tô assim... De onde saiu essa disciplina tática? Esse sangue frio! E eu fiquei assim, será? Será que vai segurar no 0-0? A gente tava assim, no primeiro tempo a gente, nossa, vai segurar o 0-0. Aí eu tô lá assistindo. De repente uma bola escapa assim. Não, a gente tinha comentado, né? Não, a Nilce tinha me perguntado. Qual que é a estratégia, né? Já tá falando. O que o Botafogo tá jogando? Não, a estratégia é ficar todo fechado. Aí se der a sorte num contra-ataque fazer um gol, beleza. Senão a gente continua fechado. Ele tinha acabado de falar isso. Aí de repente escapa uma bolinha pra frente. E o Igor... Cai no pé do Igor Jesus. E ele vai. O homem Kamehameha, tá? Nosso Goku, tá bom? Ele foi indo com a bola, e eu falei, pera lá, tá acontecendo isso mesmo? E na hora que ele jogou pro gol, eu parei, eu falei assim, não. Relou no pé do... Na hora eu não vi o replay do gol ainda, porque na hora eu fiquei tão... Acho que relou no pé do adversário e a bola veio rolando. E o goleiro não tinha ação. Acho que o goleiro achou que a bola ia sair. A bola foi rolando e... Na hora que a bola entrou, eu falei assim, peraí cá. Entrou ou gol? Tá do lado de fora a bola? Sabe quando você fica num momento assim, eu falei, foi gol? Eu fiquei assim também. Não. Sabe aquele negócio? Aquela galera que fala que quando os indígenas aqui no Brasil viram caravela pela primeira vez, eles não sabiam o que ele estava enxergando, porque nunca tinha visto aquilo, não sabia interpretar. Sabe a galera que fala isso? Fui eu com esse gol. Entrou a bola no canto, o goleiro parado. Aí foi gol. E assim... Uma cara do outro. E eu tava ouvindo com... Eu assisto jogo com sem volume, tá? Eu tava ouvindo sem volume. Então não tinha nem gritaria do narrador. Entrou aquele estado de choque, minha vida, sabe? Passou diante dos meus olhos, ficou tudo lento. Aí, de repente, eu vejo o Igor Jesus correndo pra placa do fundo. Pra comemorar. Porque quando você corre pra como é que fala? O negócio de propaganda lá, que tá no fundo do gol, você só faz isso é gol, né? Se foi pra fora, você coloca a mão na cabeça, você levanta o braço. Mas ele tava comemorando. Se o juiz anulou, né? Você olha pro juiz, levanta a mão e grita. Não, ele correu pro fundo. Aí quando ele correu pro fundo, eu falei, foi gol! Gente, eu falei, ué, foi gol? Foi exatamente essa a nossa reação. Eu liguei o celular e filmei a reação do Leão. Eu não sei comemorar. Eu não sei o que tá acontecendo. Não, e aí o jogo ficou pior pra mim. Não ficou melhor, o jogo ficou mais sofrido. Porque tinha uma esperança. Não, porque antes a gente tinha nada a perder, agora a gente tem a chance de vitória que a gente pode perder. Toda vez agora que o PSG chegava perto do gol, era um mini ataque cardíaco. Ele não sentou mais pra nada. Ele ficava torcendo os dedos e andando pela casa. Aí eu fui assistir o jogo, né? Aí o galera fala, a bola desviou, não tô doido não. Sério, gente, depois você viu o replay do gol? Eu acho que eu não vi. Eu assisti. Não, porque a gente tava gravando. Eu tava te gravando e a gente viu o replay. Gente, aí tipo, cara... Não, mas deixa eu te falar. Eu tenho que dar um mérito aqui todo, tá? Os jogadores lutaram muito também. Mas quem montou aquele esquema defensivo foi o Renato Paiva, técnico do Botafogo. Sim.
E aquele treco tem que ser estudado, amigo. Ele parou o time que ninguém parava. O time veio de um 5-0, se não me engano, e um 4-0 contra times europeus. Ele parou o time. Ele pegou o estilo de jogo, a estratégia desse time que era imparável, e ele parou. Eu sei que o segundo tempo foi sofrido demais. A gente ficava toda hora atualizando. De 15 em 15 minutos uma oração. Eu tava contando os minutos, porque quando você tá jogando tudo na defensiva, eu pensei assim, o Botafogo não vai sair pro ataque, não vai sair. Então a única coisa contra a qual a gente tá jogando agora é o relógio. A principal coisa é o relógio. Então, tipo assim, eu ficava toda hora, eu não olhava pra quanto tempo faltava, e eu ficava imaginando assim, desde a última vez que eu olhei, deve ter passado uns 5 minutos. Aí eu olhava de novo, passaram 2. Eu, como assim? Aí, cara, quando o juiz apitou o final... Não, primeiro que ele deu 6 minutos de acréscimo, no primeiro e no segundo tempo, Eu já tava né? esperando, porque foi isso que ele deu no primeiro, Mas na hora que ele deu do segundo, ele deu uma falta... De Aquela bola parada, eu acho que não foi falta Eu aquilo. não acho que foi falta aquilo, mas Aquilo enfim, lá foi uma roubalheira. ali eu falei, não, já era. Ali, na hora que o cara errou a bola parada na cara do gol, eu falei, uai, o que tá acontecendo? Foi bizarro. Mas aí foram 6 minutos. E ele esticou, né? Ele marcou 6, mas aí foi a bola 6h30, uma coisa assim, 6h20, Ai, desesperador. A gente gravou e fez a reação, tá lá no meu Instagram, depois, se vocês quiserem ver. Mas foi muito nervoso, mas foi extremamente... extravasador também, digamos assim. Gente, eu não sei até onde o Botafogo vai nessa Copa, tá? Eu não sei nem se vai ganhar do Atlético de Madrid. Primeiro porque eu sou botafoguense. Já é essa postura que eu tenho que assumir. E depois porque... é aquele negócio, futebol é uma caixinha de surpresa, não é mesmo? A gente quase empatou no final. Não, a gente podia ter perdido pro Seattle Sanders se eles não perdessem tanto gol bobo. Foi, eles perderam tanto ruins, gol na cara do gol que é impossível. Mas eu tô feliz já. Eu já tô feliz. Foi tá? histórico. Eu tô feliz pelo meu time. E hoje teve o Flamengo. Não, o Flamengo, tipo assim, o Botafogo executou uma tática. O Flamengo executou um massacre. Patronou, né? Não, a gente tá falando aí do 4º colocado no último campeonato inglês, tá? Contra o primeiro atual do brasileiro. O Flamengo, esse talvez seja o ano do Flamengo, se eles continuarem jogando desse jeito. Porque, de fato, aquilo lá foi assim, levar os caras pra escola. Foi muito... Tá sendo muito legal ver, né? Porque, pelo menos eu que não acompanho direto, mas eu tava acompanhando esse Mundial porque a gente queria acompanhar algumas partidas, eu vi muito desdém, né, dos europeus com relação aos outros times, os outros torneios. Tipo... Eu vi uma matéria da galera do PSG que tinha saído pra passear. Eles estavam de férias em Los Angeles, aproveitando que não eram tão assediados, porque o povo não acompanha muito futebol. Então, assim, foi meio que a arrogância precede a queda, né? Foi um negócio meio assim. Por isso que também todo o Brasil tava torcendo pro Botafogo ali. Eu entendo a postura do PSG. O negócio é que eles chegaram aqui e meteram 4 no Atlético de Madrid. Aí eles estão falando assim, a gente tem esse jogo, esse time que é potencialmente mais fraco, o que eles fizeram? Se eu não me engano, 4 dos titulares não começaram a partida, aí eles não conseguiram marcar, no segundo tempo colocaram os titulares de volta, mesmo assim não conseguiram marcar, mas eu entendo um pouco da perspectiva deles, porque de fato é um time que tá dominante agora. Mas acontece aquele negócio, quando que uma força imparável encontra uma barreira intransponível, né? Eu acho que eles não estavam preparados para esse tipo de tática, e todas essas desculpas eu acho meio furada. Os caras estão cansados. Deixa eu falar, os brasileiros também estão no meio de campeonato. A gente jogou tipo 2/3 do que eles jogam na temporada inteira. Não só isso, as viagens no Brasil são muito mais cansativas, a agenda de jogo no Brasil é muito mais complicada. Depois disso, os caras não estão levando a sério. Deixa eu te falar, o PSG levou a sério. Começaram não levando. Então. Depois colocaram os titulares de volta. Não, e eles tentaram. O técnico tava esgoelando na linha lateral o tempo inteiro. Eles tentaram. Entraram com salto alto. Tiraram esse salto rapidinho. Depois do segundo, né? Na volta do segundo tempo, eles trocaram 4 de uma vez. Eles mudaram todo o time. Foi primeiro 1, depois 3 de uma vez. Não, então, mas foi no mesmo, tipo assim, entre 2, 3 minutos, assim, foi rapidão, assim. Eu não tenho certeza de tudo isso porque eu não tava ouvindo a narração. Eu posso ter mas eu tava vendo lá no tempo real do UOL. Mas foi assim, rapidão. Na primeira etapa ali, nos primeiros 10 minutos, trocaram 4. E aí os caras jogaram sério e não conseguiram vencer. Essa que é a realidade. Todas essas desculpas que dão para o europeu agora, por que não davam essa desculpa, por exemplo, para os sul-americanos que perdiam no antigo formato do Intercontinental?
né? Porque eles jogavam no final também. O Botafogo viajou na noite de vencer. Sim. E que 48 horas depois estava jogando. Que foi absurdo, né? Um voo pra... Um fuso totalmente diferente, num voo quase econômico. Não, num voo que não dava pra esticar o corpo. Aí ninguém falava nada. Aí não. Aí o europeu é superior. Superior, Não, tem que parar com esse viralatismo, porque tava desde 2012, nenhum sul-americano ganha de europeu no Intercontinental, blá, 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 blá. Não, e agora? Eu ouvi outro discurso que é o seguinte, que eles fazem isso, eles se poupam na fase de grupo, fazem só o suficiente pra passar, mas resolvem no mata-mata. Eu não sei não, tá, gente? Já pensou se dá um BO aí, ele perde pro Seattle Sanders? Mas parabéns pro Botafogo, cara, arrasou. Agora eu fico pensando, né? O Flamengo foi bem. Quanto que deu o jogo do Palmeiras? O Palmeiras tá com a vitória e um empate. Empate, tipo assim, não tá fazendo feio. Não tá em primeiro do grupo. O Fluminense que jogou melhor contra o Borussia, né? Embora tenha empatado. Eu acho que isso quebra um pouco esse negócio de são imbatíveis, são não sei o quê, falar do nível técnico e tal. Pera lá, às vezes tem muito marketing nesses negócios aí, a gente tem que parar de... inclusive a gente tem que parar de virar latismo, né, gente? Mas assim, gente, de fato os brasileiros estão indo muito bem. A galera tá mostrando e a gente pode teorizar, né? Sobre isso, porque que, de fato, eu acho que teve uma melhora técnica do futebol brasileiro nos últimos anos, tá? A gente teve dinheiro, administração estrangeira entrando agora com os clubes tendo, entre aspas, donos, né? Eu sei que não é exatamente isso, mas a gente mudou a legislação para poder acomodar esse tipo de coisa. Tem outras coisas também, né? Eu acho que alguém mais melhor informado que eu pode teorizar sobre isso, mas acho que aquela grande questão nesse tipo de campeonato, mesmo os times brasileiros tendo um orçamento menor, no Brasil existe um pool tão grande de jogadores que é aquele negócio, os melhores, né? A cerejinha do bolo, né? A Europa vai pegar, mas eles não podem levar o bolo inteiro. E no Brasil, de fato, apesar dos melhores jogadores irem para fora, a quantidade de jogadores bons, no sentido que a gente consegue ter um campeonato competitivo sem ter que ficar trazendo gente de outros países, é impressionante, cara. É impressionante. Eles podem pegar, a Europa vai pegar os melhores, mas assim, se você pegar nível técnico por nível técnico desses jogadores, que não são as grandes estrelas, né? O que o Brasil consegue gerar de prata da casa é um treco impressionante, velho. Impressionante. Qualquer outro campeonato que você tá vendo aí, mesmo de países menores, vai no campeonato grego, tem um monte de gente fora. Não é que tem dinheiro, não, porque os caras, você não consegue formar. O nível técnico da galera local. Agora você acha que isso vai atrair algum interesse a mais pro Mundial? Porque tá bem desprestigiado, né? Não, tá bem desprestigiado porque é o primeiro. Só depois... Em termos de público de estádio, gente, eu tô falando. Não, em geral também. Eu acho que tem um problema horário na Europa. Eu acho que não deveria ter sido na América do Norte primeiro, tá? Porque, basicamente, você quer... Porque a FIFA tem esse negócio de sempre querer... promover futebol na América do Norte por algum motivo. Tudo é América do Norte. Vai ter outra Copa, América do Norte. Não é o melhor momento histórico para fazer isso? Como é o primeiro, eles tinham que fomentar, né, um negócio entre o pessoal que é core, interessado, né? Não, vamos colocar aqui, tá? Vamos colocar core aqui. É América Latina e Europa. A América Latina, com esses horários, ainda tá bem servida. Tá? Não tá ruim, não. Mas pra galera da Europa, impossível acompanhar. É porque é madrugada lá, né? Tá bem ruim acompanhar. Então, assim, eu acho que esse que era o problema. Tinha que ser um campeonato num lugar que fosse viável para o europeu acompanhar. O negócio é que, acho que o desprestígio, você falar muito com europeu, sem europeu, a galera lá na Europa não tá acompanhando direito, não. Acho que no Brasil tá acompanhando muito mais, né? Aqui na América do Norte eles também não estão acompanhando também, porque aqui eles não estão nem aí. Eu não sei porque que a gente fica correndo atrás. Isso eu tô vendo, tá? De, repercussão, notícia e coisa do tipo. Na Europa eles estão acompanhando... quem tem time tá acompanhando. Provavelmente deve ter muito português acompanhando. Mas eu acho que o primeiro eles deveriam ter feito em um lugar que tivesse um horário viável, que comportasse tanto a América Latina quanto a Europa. Que pra mim são os principais públicos, né? É a galera que vai repercutir, que vai acompanhar e coisa do tipo. Porque como é o primeiro deles, e eles querem fazer outro, você tem que vender a ideia. Mas enfim, meu bem, e aí? Vamos continuar torcendo, né? E eu acho que Botafogo já tá classificado, né? Não tá não. Não tá, não existe isso. Para as eliminatórias? Não tá. Não termina só quando o juiz apita o final. Você ainda espera uns 30 segundos pra ver se ele não vai reiniciar a partida por algum motivo absurdo.
Então não tem, já ganhou. Ah, mas o Atlético de Madrid tomou 4 do PSG e o Botafogo ganhando do PSG. Vai ganhar. Não. Não existe isso. Então a gente fica aqui agora na expectativa. Com os pés no chão e o coração lá na estrela. Quais são os próximos jogos? Eu preciso dizer o seguinte, eu não sou botafoguense, eu torço pro São Paulo. Meu primeiro time é o São Paulo, mas agora o Botafogo é o segundo time, né? Eu acho que é o segundo time do Brasil inteiro, depois de ontem. Não, o Botafogo virou todo mundo. Todo mundo. É o segundo time de todo mundo do Brasil. Gente, o tanto de mensagem que eu recebi de eu sou corintiano, mas tô torcendo pro Botafogo. Eu torço pro Flamengo, mas tô torcendo pro Botafogo. Então vamos combinar que estamos todos... Estamos todos nessa euforia aí do que aconteceu. Humilhou o Paris Saint-Germain, a gente tá, valeu! Quem vai jogar ainda? O Bayern contra o Boca Juniors. Eu vou torcer pra um time argentino, eu não acredito. Por quê? Torcer pra time gringo por time gringo, eu torço pro sul-americano, não é mesmo? Depois a gente vai ter... Isso eu tô gravando na sexta, tá, gente? Sexta antes do jogo. E o Fluminense amanhã. Tá? O Fluminense jogou muito bem. Foi contra o Borussia, né? Que ele jogou melhor, mas empatou. Tá legal de acompanhar. Não, e aqui, ó, segunda-feira, meio-dia, todo mundo torcendo pro Seattle Sounders. Na verdade, não. Eu quero que só o Botafogo vença. Eu não quero que... Aí o Seattle Sounders vai bem, empata, ou não sei o que, e fala, não, porque é uma má fase do PSG. Não, eu quero que ele dê de 5 no Seattle Sounders, pra todo mundo falar, o que aconteceu com o Botafogo? O Botafogo venceu. Cara, isso daí tá interessante. Eu não imaginaria que esse campeonato ia ser tão legal. Nem eu! Porque são times que não jogam um contra o outro normalmente, né? Você vê estilo diferente, você vê filosofia diferente de jogo. Isso é interessante, cara. Ficou legal. Deixa aí seu palpite, quem que você acha que vai ser? Quem que vai levar? Agora eu tô acreditando no Botafogo, tá? Eu não tô. Não acredito em nada.